Doença de Huntington. Nós somos Breno Martins, Giovana Oliveira, Cauana Casey, Natanael Brandão, Silas Ramos, Tiago Juan e Vivian Cristina, alunos do curso de Educação Física e Nutrição, da disciplina de Fisiopatologia, coordenado pela professora Mineia. Doença de Huntington, também conhecida como correia de Huntington, é uma doença hereditária rara, neurodegenerativa, que afeta o sistema nervoso central, causando alterações dos movimentos, do comportamento e da capacidade cognitiva, cujos sintomas são causados pela perda marcante de células em uma parte do cérebro denominado de glândulos da base. Esse dano no cérebro afeta as capacidades motoras, cognitivas, pensamento, julgamento, memória e as psiquiátricas, que são o humor, equilíbrio emocional, dentre outras. Fisiopatologia. Ocorre atrofia do núcleo caudado, degeneração dos neurônios espiculados inibitórios médios no corpo estriado e diminuição das concentrações de ácido aminobucítrico e da substância P. A doença de Huntington é causada de uma mutação do gene no cromossomo A4, causando repetição anormal da sequência CAG do DNA, que codifica o aminoácido glutamina. O produto do gene, uma proteína grande denominada de huntingtina, apresenta um alongamento expandido de resíduos de poliglutamina, que se acumulam dentro dos neurônios e levam à doença por um mecanismo desconhecido. Quanto mais repetições CAG, mais precocemente a doença se inicia e mais grave é a sua expressão. O número de repetições pode aumentar em gerações sucessivas e, ao longo do tempo, levar a fenotipos cada vez mais graves na árvore familiar, chamadas de antecipação. A doença de Huntington atinge homens e mulheres de todas as raças e grupos étnicos, e, de forma geral, os primeiros sintomas aparecem de forma lenta e gradualmente, entre os 30 e 50 anos, mas pode também atingir crianças e idosos. Filhos que tenham um dos pais afetados pela DH têm 50% de chances de herdar o gene alterado e desenvolverão a doença em algum momento da vida. Mas o que acontece com o cérebro durante a DH? Certas funções do cérebro, como a habilidade de se mover, pensar e falar, deteriorizam-se gradualmente à medida que células nervosas chaves elas são danificadas e morrem. A parte do cérebro mais afetada pela DH é o corpo estriado, que é uma estrutura dos glândulos da base localizada na central do cérebro. A DH causa a morte? A maioria das pessoas com DH não morre com resultado imediato da doença, mas sim de complicações causadas pelo estado de fragilidade do corpo, particularmente por asfixia, em consequência de o doente se engasgar por infecções. Existe cura para a doença? Ainda não existe cura ou tratamento eficaz para a DH, mas, na maior parte dos casos, as pessoas podem manter sua independência por vários anos após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Correlacionado com multiprofissionais para ajudar na maximização das habilidades e prolongamento da independência dos pacientes que portam a doença. Tratamento. Apesar de não haver cura para a DH no momento, alguns tratamentos ajudam a controlar os sintomas da doença, que são os tratamentos sintomáticos, e eles melhoram a qualidade de vida. Eles são divididos em tratamentos farmacológicos e tratamentos não farmacológicos. Os tratamentos farmacológicos são a base de medicamentos, compreendem todos os medicamentos usados para tratar os sintomas da ADH. Não farmacológicos não são medicamentosos, como a psicoterapia, a fisioterapia,
a terapia respiratória, a terapia de fala e a terapia cognitiva. Também pode melhorar tanto os sintomas físicos como os psicológicos da doença. Por exemplo, essas terapias têm proporcionado melhoras no estado de ânimo, coordenação motora, articulação da fala, equilíbrio, deglutição e na marcha. Mas quais são os sintomas tratáveis mais importantes da DH? São as correias, bradicineia, irritabilidade, apatia, depressão, ansiedade e perturbações do sono. Tem sido descrito como os problemas mais graves da DH. Existem diferentes opções de tratamentos farmacológicos destes sintomas. Quais são os medicamentos usados para tratar os sintomas da DH? Certos antipsicóticos, que são os neuropépticos, como correia e hipercineias, antidepressivos contra a depressão, apatia e outras perturbações de humor, ansiolíticos, são os tranquilizantes, contra a ansiedade e hipnóticos contra a insônia. Entretanto, muitos medicamentos podem causar efeitos secundários e alguns podem interagir com outros. Além disso, a mesma medicação pode ter efeitos distintos em pessoas diferentes. Portanto, a medicação ideal tem que ser determinada individualmente por um especialista experiente, de acordo com os sintomas e respostas ao tratamento. A doença de Huntington é a mais comum doença neurodegenerativa hereditária. Os medicamentos moleculares envolvidos na gênese desse distúrbio ainda não foram suficientemente esclarecidos. As manifestações clínicas da DH são severas e comprometem dramaticamente a qualidade de vida dos doentes. O diagnóstico genético, por sua vez, envolve aspectos complexos que devem ser analisados e discutidos, tanto com o doente, tanto com os familiares. Por fim, é imperiosa a necessidade de uma atividade efetiva da equipe médica, com o objetivo de otimizar o diagnóstico e manejo de paciente com DH.